Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Terceiro livro de João, terceira carta que o apóstolo João escreveu. Nós queremos ler alguns versículos. Embora o texto seja bem pequeno, nós vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo 18 e depois os dois últimos versículos. Essa carta foi escrita pelo apóstolo, provavelmente lá pelos anos 90 depois de Cristo. João é o último apóstolo do Senhor Jesus que morre, e é o único que morre de morte natural, embora ele estivesse preso na ilha de Patmos. Ele não foi martirizado, ele morreu porque ele já era bastante velho, bastante idoso, morreu por causa da sua própria idade e com as complicações da idade. Mas João não foi martirizado. Mas João, ele escreve não apenas o Evangelho, ele escreve essas 3 cartas, escreve também o livro do Apocalipse. De João nós olhamos e reconhecemos um homem extremamente amoroso. Talvez quando a gente pense num apóstolo, num homem de Deus nas Escrituras que seja amoroso, atencioso, cuidadoso, a gente se lembre prioritariamente de João. E João vai expressar, e a gente vai perceber esse cuidado de João e esses sentimentos, essa característica de João nesses versículos. Versículo 1 diz: Eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria em saber que meus filhos têm seguido a verdade. Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade afetuosa. Peço que continue a suprir as necessidades deles de modo agradável a Deus, pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Assim, nós mesmos devemos sustentá-los, a fim de nos tornarmos seus cooperadores, quando eles ensinarem a verdade. Versículo 13. Tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazê-lo com pena e tinta, pois espero vê-lo em breve, e então conversaremos pessoalmente. A paz seja com você. Seus amigos daqui mandam lembranças. Por favor, envie minhas saudações pessoais a cada um dos amigos daí. Vamos orar. Pai amado, fala ao nosso coração, usa a Tua palavra, para que a gente possa receber do Senhor a instrução que nós precisamos no dia de hoje. O Teu povo veio à Tua casa, os irmãos que estão participando à distância, o Senhor conhece cada um de nós, cada um desses amados, sabe daquilo que necessitamos, e por amor ao Teu próprio nome, por amor à Tua igreja, por amor ao Teu povo, fala ao coração da Tua igreja, no nome de Jesus, amém. Queridos, hoje é o dia dos pais, parabéns a cada um de vocês, parabéns aos pais que estão em casa, que Deus dê graça a cada um de vocês, e que vocês sempre vejam a paternidade como um grande privilégio, dado por Deus a cada um de nós. Sem dúvida alguma, é um privilégio gigantesco. Talvez melhor do que ser pai, seja ser avô, né? Porque aí a gente é pai sem muita preocupação, né? Quem tem que pagar a escola
é o filho, é o genro, quem tem que disciplinar não sou eu, e é uma maravilha. Então, mas de fato ser pai é uma grande bênção. E pensando nessa data, essa semana, orando a esse respeito, pesquisando e fazendo outras coisas, eu me deparei com duas imagens que eu gostaria que colocasse aqui. Por favor, Arthur. A primeira imagem é essa aqui. O homem é tóxico. Aqui está falando de um homem hétero. Aqui não está falando daquela questão de gênero, mas apenas a questão daquilo que tem sido chamado como desconstrução masculina. E isso tem sido extremamente falado, incentivado aí nas mídias, naquilo que nós chamamos de cultura pop. A desconstrução do homem. E nesse caso aqui, trata-se de um homem hétero, não é homossexual, não é trans, é um homem, mas que defende a sua própria desconstrução. A próxima, por favor. Desculpa por ser homem. Eu não sei se foi esse dito cujo que falou, que expressou isso ou não, eu não conheço, não sei quem é, nunca vi mais magro, nem mais gordo, mas eu achei interessante a frase que é registrada, eu peguei como estava na internet: desculpa por ser homem. Como se ser homem é um motivo para se sentir vergonha, constrangimento, como se ser homem fosse uma relação existencial pejorativa, negativa, no mundo que nós vivemos, na cultura que nós estamos inseridos. Obrigado, Arthur, já vimos o suficiente, não precisamos de mais. E por que, queridos, que eu estou entrando nessa questão aqui de falar sobre homens? Eu falo sobre homem hoje, na perspectiva de homens como pais, mas acima de tudo eu falo sobre a questão do papel do homem, da figura do homem, da natureza do homem, porque o que se diz aí nessa desconstrução do homem, o homem desconstruído, ou um homem que é fragilizado, né? Fala-se muito também da fragilização masculina. O homem, macho, não estou falando aqui de machismo, depois eu falo sobre isso aqui rapidamente. Passa-se a imagem de que qualquer atitude masculina que tem a ver com provisão, que tem a ver com autoridade, que tem a ver com coragem, que tem a ver com força, que tem a ver com essas características masculinas de fato, elas são, como na primeira imagem, elas são tóxicas, elas envenenam, elas fazem mal à sociedade, a ponto de alguém, e não sei quem disse, mas isso é bastante comum nessa cultura pop, de chegar ao ponto de pedir desculpas por ser homem, No acampamento, no começo do ano, o Só Macho, nós trabalhamos ali uma frase, uma afirmação, que naquele contexto ficou mais fácil explicar, aqui talvez nem tanto, mas que nós afirmamos ali, e essa frase não é original minha, de que nós estamos vivendo no tempo do empoderamento feminino e da banalização masculina. As mulheres empoderando-se, e eu não vejo problema nenhum das mulheres quererem salários iguais, um monte de coisa, não há problema nenhum nisso. O grande problema é
que nessa cultura de empoderamento de um lado, exige-se ou cobra-se de que o outro lado diminua. Como se o empoderamento ou do homem ou da mulher, que isso aqui é uma questão de luta e briga para ver quem é mais forte, quem é melhor, quem merece mais, quem pode mais. E isso aqui, queridos, não é de Deus. Esse conflito homem-mulher não tem origem ou não tem fonte nem em Deus, nem na palavra de Deus. Isso tem a ver com cultura, isso tem a ver com o diabo, isso tem a ver com o inferno, isso tem a ver com pecado. Porque quando os nossos primeiros pais pecaram, a primeira reação de Adão, Adão joga a culpa em Eva, Eva culpa Satanás, e dali para frente, o ser humano sempre se apoia na acusação da fragilidade ou do erro do outro, para que eu possa me afirmar, para que eu possa crescer. E a palavra de Deus, queridos, é muito clara em dizer que em Cristo Jesus não há homem e não há mulher. Em Cristo Jesus, nem o homem é melhor do que a mulher e nem a mulher melhor do que o homem. Em Cristo Jesus não há diferenças, porque nós devemos ser medidos não pelos olhos humanos, nem pela capacitação intelectual, acadêmica, mas devemos ser julgados por Deus, por quem somos e pela forma como nós nos relacionamos com Ele. Ao falar sobre o papel dos homens e a figura masculina hoje aqui, queridos, eu quero deixar muito claro, por favor, muito claro, que eu não estou pregando aqui que a mulher deve ser fraca, que a mulher não deve ser capaz, que a mulher não pode trabalhar, que a mulher... Não é isso, por favor, entendam. Em algum momento eu vou falar especificamente para as mulheres. Mas hoje, ainda que a gente esteja falando dessa figura masculina, que tem sido diminuída a cada dia, nós precisamos entender esse papel na perspectiva da própria fé, na perspectiva do nosso próprio relacionamento com Deus, de onde a nossa identidade é formada. Eu não quero entrar aqui nas questões históricas da luta, da batalha dos sexos, homem e mulher, ou a luta que hoje nós chamamos de feminismo. A minha intenção aqui não é discutir essas questões sociais e culturais, mas eu quero apenas lembrar, queridos, que Jeremias, ele faz uma coisa que no Brasil é muito forte, denominar o ídolo de rainha dos céus. A primeira providência de uma sociedade sem Deus é colocar a mulher onde ela nunca pode estar, numa posição que jamais foi de mulher alguma, rainha dos céus. Isso não existe. Na perspectiva divina, na perspectiva bíblica, aliás, não é que não existe, na verdade existe apenas na fantasia da própria idolatria. E que é isso que hoje no Brasil, o país mais católico do mundo, busca Maria como a mãe de Deus, a rainha dos céus. Colocar a mulher, e aqui lida com o próprio sagrado, de que no céu tem uma rainha. Não basta haver um Deus, tem que ter uma rainha, senão céu não é céu. Por aí, queridos, eu estou trazendo apenas uma realidade bíblica, sem discutir as questões culturais.
nós precisamos saber que hoje há uma feminização do próprio homem e uma falsificação do masculino. Há um enfraquecimento da figura masculina que precisa ser restaurada. Por que precisa ser restaurada? Porque esse homem desconstruído, que existe para se adequar a essa cultura pop, a essa cultura sem Deus, essa imagem desse homem desconstruído, não é uma imagem que vem nem da palavra e nem de Deus. É apenas uma questão cultural, apenas uma questão da cultura dos nossos dias. Eu fiz questão de destacar hoje aqui os meninos, falar para eles saírem na frente, porque hoje o que se vê, queridos, é uma patetização do homem na cultura. Você olha, por exemplo, nos filmes, nas histórias, nos livros, o homem é o bobo da corte. O homem é o que não tem solução. O homem é sempre o fraco da história. O homem é aquele que não é capaz de coisa alguma. E prestem atenção, prestem atenção. E a gente vai engolindo muitas vezes essas coisas com muita naturalidade. Quer ver uma coisa? Nós vivemos nesses últimos 15 dias aí, o estouro de bilheteria de que filme? Barbie. Que gracinha, que linda, né? Eu não assisti, mas eu li, ouvi alguns comentários, não tantos comentários. Mas a Barbie constrói um universo perfeito. Mas o universo perfeito é um universo feminino. E aí a própria cultura se contradiz quando interessa, porque quando não interessa, falar que menina é rosa, menino é azul, é um absurdo. Mas como é Barbie, aí tudo bem, pode ser o mundo rosa, não tem problema. Mas a figura masculina, nesse filme de tanto sucesso, é a figura de alguém que está a serviço da mulher. É um quem na vida. E a gente pergunta, quem é o quem? Né? Porque na verdade não há uma identidade nele, a partir dele. Há uma identidade desse homem a partir da mulher que ele serve, que no caso é a Barbie. Quem é quem? Qual é a figura? Qual é o papel dele? Qual a importância dele? O que ele faz de bom? Queridos, nós precisamos lembrar, e aí eu não estou falando de cultura, mas nós precisamos lembrar de que nós somos feitos pelo Senhor para um funcionamento e um relacionamento saudável entre homem e mulher. E a cultura pop e o diabo têm trabalhado para que homem e mulher, ao invés deles conseguirem caminharem juntos, em harmonia, em paz e alegria, o grande desafio do inferno é fazer com que homem e mulher se vejam como inimigos, como opositores. Para eu me dar bem, o outro tem que se dar mal. Para o outro se dar mal, eu tenho que me dar bem. E não é assim que o Senhor deseja que aconteça. Não é assim. O grande desafio para nós, queridos, e nós homens? Eu não quero trabalhar aqui apenas nessa questão da comparação ou desse movimento da cultura de fragilização do próprio homem ou feminização do próprio homem. Mas eu quero dizer, queridos, que nós precisamos sermos homens segundo a vontade de Deus. E aqui há algumas coisas que eu gostaria de dizer. A primeira delas é que quando eu falo de homem, ou quando eu falo de macho, ou masculino,
Eu não estou falando de machismo. Machismo é tão negativo quanto feminismo. Porque machismo e feminismo partem do pressuposto de que um tem que sobressair ao outro, de que um pode mais, que é mais capaz, que merece mais, que precisa de mais, em relação ao outro. Então eu quero deixar muito claro aqui que quando a Bíblia afirma, por exemplo, a questão da autoridade do homem, o homem como cabeça do lar, a Bíblia não está dizendo que aquele homem tem que ser um déspota, que aquele homem fala e a água para. Aquele homem não ouve a opinião da mulher, porque eu sou o cabeça, eu sou o líder, eu falo e a minha palavra não volta atrás e pronto. Não é disso que a Bíblia fala. E portanto, queridos, qualquer atitude, seja do homem, seja da mulher, que caminha em direção a essa disputa de poder, ou disputa de uma identidade de superioridade ou inferioridade, não tem origem em Deus. A segunda coisa, queridos, que nós precisamos entender, é que tanto mulheres quanto homens precisam aprender a viver pela fé. Homens e mulheres precisam ter sua identidade firmada a partir da sua fé em Jesus Cristo. Na história da teologia bíblica, há uma discussão sobre a questão da antropologia bíblica. E há pelo menos 3 formas de nós olharmos o ser humano, tanto o homem quanto a mulher. Uma delas é quando nós olhamos o alter referencial, ou seja, eu olho para alguém, eu olho, por exemplo, aqui para o Rafael, e eu o tomo como referência para mim, e agora eu vou me satisfazer se eu me tornar semelhante a ele. Eu tenho uma referência. Quem é a referência? O Rafael. Então qual que é o meu projeto de vida? Ser igual ao Rafael. Pronto. A minha referência é ele. Há aquilo que nós chamamos de ego referência, que tem a ver com olhar no espelho, e aí eu me basto, eu sou suficiente, eu sou a explicação e eu sou a razão de todas as coisas. E aí a questão do egoísmo, do autocentrismo, se torna o centro da minha existência. Eu sou o que dá vontade de ser, pronto. Mas o que nós não podemos esquecer, queridos, é que nós somos criados para sermos e somos a imagem e semelhança de Deus. E a gente sofre, e a gente perde determinados privilégios quando eu quero formar o meu eu a partir da imagem que eu tenho no outro, ou mesmo a imagem que eu tenho em mim mesmo. E nos esquecemos que nós somos criados, tanto homem quanto mulher, à imagem e semelhança de Deus. O ser humano é uma criatura criada por Deus, de uma forma extraordinária. Leiam o Salmo 139, por exemplo. O milagre da criação de um ser humano. Voltem a Gênesis 1 e 2 e vejam a forma tão cuidadosa com que Deus cria o ser humano. Primeiro dia, Deus cria céus e terra, Ele diz: haja céus, haja terra, haja luz, haja estrela, haja sol, haja lua, haja macaco, haja vaca, haja isso.
Deus diz, mas quando Deus vai formar o homem, Ele não diz, haja homem, haja mulher. Ele pega o barro, e Ele molda o ser humano com as suas próprias mãos. Um artista pleno de habilidades para nos fazer o mais semelhante a Ele, o mais parecido possível a Deus. Não fisicamente, até porque Deus nos faz absolutamente diferentes uns dos outros, então fica muito claro que essa imagem não tem a ver com que cara a gente vai reconhecer Deus, mas tem a ver com a essência de quem nós somos, e às vezes nós nos esquecemos disso. E a gente começa a caminhar nessa direção do conflito entre homem e mulher, queridos, porque a gente está muito mais preocupado com o outro, ou preocupado comigo, do que com os olhos em Deus. E nós nos perdemos na busca desse referencial humano. O que eu quero dizer é que nós não precisamos entrar nessa competição para a gente ser alguém, para nos sentirmos importantes, para a gente ser valorizado, reconhecido. Não precisamos disso. Não precisamos. Deve bastar a nós o sermos simplesmente aprovados por Deus, reconhecidos por Ele mesmo, como alguém que viveu os seus dias e consagrou os seus dias para o louvor da glória dEle. Isso já nos é suficiente. E nós não precisamos provar para quem quer que seja, se nós somos melhores ou piores. Não precisamos. Normalmente, quando a gente quer provar que a gente é melhor do que o outro, é porque nós nos sentimos extremamente pequenos, e aí nós precisamos diminuir o outro, para que possa sobrar um pouquinho para mim. Mas se nós temos uma autoestima equilibrada, a partir de quem nós somos, e tendo como o referencial o próprio Deus, queridos, as coisas na nossa alma vão ser resolvidas de forma muito mais fácil, muito mais simples. Eu não preciso ser o melhor para me se sentir feliz, eu não preciso ser o mais rico para achar que, beleza, a vida deu certo para mim, eu não preciso ter um currículo gigantesco, especialmente se comparado a outros, para ser digno de alguma honra. Não, basta-me saber que eu tenho um pai, e que eu sou parecido com esse pai, porque nós somos feitos à imagem dele, do nosso próprio Deus. Mas quando eu falo de sermos homens que vivem firmados na perspectiva da fé, não tem como não lembrar de Abraão. Abraão, um homem comum, mas um homem que tinha um grande sonho, um grande desejo, ser pai. O grande sonho de Abraão era ser pai. E Deus realiza em Abraão os seus desejos. Deus atende ao coração de Abraão, naquele desejo de ter um filho, um só. Mas Deus vai muito além, e nações, povos são formados a partir do sonho, da fé de um homem. Agora, a fé de Abraão, que nós aprendemos a Abraão, não é focada, queridos, apenas naquelas questões que nós chamamos de espirituais ou religiosas. É uma fé que é aplicada em todas as perspectivas da nossa vida, ou da vida dele. E como nós precisamos aprender, queridos, a vivermos os nossos dias sempre, 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 nessa perspectiva de que em Deus, Ele nos torna, é para nós, autossuficiente.
como nós precisamos aprender, queridos, que viver pela fé nos é suficiente não só para a nossa salvação, mas para a nossa santificação e para a formação da nossa própria identidade pessoal. Que a gente não precisa cair nesse modismo, nessa medida que o mundo dá, do que é dar certo ou não dar certo, para nos sentirmos alguém. Basta vivermos pela fé, e nós seremos recompensados pelo Senhor. Mas quando deixamos de viver pela fé, nós sofreremos as consequências disso também. E eu não estou falando aqui de céu ou inferno, de salvação ou perdição, mas estou falando, queridos, de prejuízos emocionais e espirituais que nos adoecem, que adoecem a nossa alma, que traz para nós uma sensação de frustração jamais superada. E a gente vai viver eternamente frustrado na vida. Por quê? Porque eu sempre preciso de um pouco mais. Fizeram essa pergunta para Rockefeller quando ele era o homem mais rico do mundo. O que um homem tão rico como o senhor precisa? Resposta dele: apenas mais um pouco. Apenas mais um pouco. E o homem sem Deus, queridos, sempre vai precisar de mais um pouco. Porque o coração e a alma têm um vazio que só é preenchido por Deus. E se nós não preenchemos esse vazio do nosso coração com Deus, nós vamos construir ídolos para colocar nesse vazio. E ídolos não respondem a quem somos. Ídolos não satisfazem os anseios da nossa alma. Primeira palavra em relação aos pais. Eu quero trazer uma palavra aqui, já tentando concluir em relação aos pais, nessa perspectiva de preocupação do lugar do pai como um lugar indispensável para que o seu filho, especialmente aqueles que têm filhos pequenos, filhos que vieram aqui à frente, filhos adolescentes, ou mesmo jovens, eles precisam para ter uma caminhada saudável. Os pais precisam cuidar dos seus filhos como um agricultor, lançando sempre boa semente, preparando a terra, para que depois a colheita seja abundante. Talvez uma colheita que nós, como pais, às vezes nós não vamos ter o privilégio aqui de percebermos, e poder perceber, poxa, aquilo que eu fiz quando meu filho era tão pequeno, aquilo foi lançado, aquela semente foi colocada no coração do meu filho, e olha o meu filho, olha a resposta do meu filho a essa semente. A minha palavra para os pais aqui, para aqueles que querem ser pais, que semente você tem lançado no coração dos seus filhos? Que semente? Porque tem semente boa e tem semente ruim. Tem semente que produz colheitas abundantes, mas tem semente que mal brota e que não produz nada significativo. A gente tem que lembrar, queridos, que muito, não tudo, mas muito daquilo que os nossos filhos são, tem a ver com aquilo que nós plantamos no coração deles. Os filhos, muitas vezes, aquilo que nós olhamos, os erros dos nossos filhos, são resultados diretos das nossas próprias falhas, e não deles. Os adolescentes estão aqui, até gostaria de falar isso sem que eles estivessem aqui, porque é contra os pais. Pais e adolescentes, é comum ouvir: pastor, adolescente dá muito trabalho. Pastor, mas adolescente, nossa, que fase. Não, queridos. É mais uma fase como tantas outras.
mas é um momento que talvez o pai e a mãe precisem semear mais do que semearam. Ou talvez que não semearam na hora certa e agora estão colhendo o que não semearam, ou uma semente ruim. Os adolescentes gostam de ficar ali em cima, são lindos e maravilhosos. Meninos, gente, nós temos uma turma de adolescentes aqui nessa igreja, e o Rafael convive mais com eles do que eu, mas uns adolescentes aqui, pensa numa meninada nota 1000. Hoje pela manhã, por exemplo, para quem não veio hoje de manhã, foram os adolescentes que nos conduziram no louvor. Olha que coisa extraordinária, linda. Agora a gente precisa plantar, tem que lançar semente boa, queridos. Outra coisa, nós precisamos formar os nossos filhos como um escultor. Pensa naquelas esculturas. Michelangelo, por exemplo, as suas esculturas valem milhões de dólares, de euros. Mas Michelangelo e tantos outros, eles começaram aquela obra de arte que hoje são admiradas nos grandes museus, como qualquer outro, com pedra bruta, pedra, que a gente encontra em qualquer lugar. Aliás, talvez não em qualquer lugar, dependendo da pedra, mas era pedra bruta. Os nossos filhos, assim como nós, em relação aos nossos pais, éramos pedras brutas que precisavam ser lapidadas, trabalhadas. A pedra continua a mesma, mas o trabalho do escultor é extraordinário, Quem já viu a imagem, a escultura lá de Davi, ou então o Pensador, esculturas de pedra mesmo, moldadas, feitas com um cuidado impressionante, não parece ser pedra, mas foi lapidada, trabalhada, quebrada, na medida certa, na hora certa, do jeito certo. Se me derem aqui uma pedra de 1 tonelada aqui, e falar para mim, Jonatas, faça uma estátua da Edileia aqui. No final, eu acho que ela vai pegar aquela estátua e quebrar ela em mim mesmo, né? Agora Deus, queridos, Ele nos molda. E como pais, nós temos a responsabilidade de moldar o caráter, o temperamento, a fé dos nossos filhos. Nós precisamos, queridos, de coragem e plantar a semente da coragem no coração dos nossos filhos. Pensem em Abraão, a coragem de Abraão. Abraão, saia da tua terra, pega os seus filhos, aliás, os filhos não, ele não tinha filho. Larga a casa, sai da casa do seu pai e vai para um lugar que eu vou mostrar. Onde? Não, eu vou mostrar no meio do caminho. Tá bom, Senhor, eu vou. Imagine Abraão, quando ele tem o seu filho Isaque, amado, querido, e Deus vira e diz: Abraão, pega o seu filho e sacrifique-o num altar para mim. Certeza, Senhor? Certeza. No outro dia pela manhã, lá está Abraão com o seu filho Isaque, com a lenha, com o fogo e com a faca, para sacrificar o seu filho. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem corajosos, principalmente para confiarem no Senhor. Não é serem corajosos para vencer o mundo, para conquistar, para defender, para brigar, para conquistar, ainda que essas coisas talvez sejam boas e necessárias. Mas nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem transformados em homens corajosos, em que eles terão coragem de serem homens que sejam capazes
de cortejar uma menina no tempo certo, que deseja, da forma certa. Muitos meninos hoje não têm coragem de chamar uma menina para sair. Não tem coragem de fazer uma proposta de namoro. Às vezes não tem coragem nem de casar. Estou falando que todo mundo tem que casar não, mas às vezes fazem isso por falta de coragem. Está errado. Tem gente que não tem coragem de tomar decisões mais sérias na vida. E aí ficam frustrados porque não fizeram isso. Gente que não tem coragem de assumir compromissos com Deus, por causa da pressão na escola, na universidade, no trabalho, em casa. E fica em cima do muro e não assume compromissos concretos, reais, com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Ah, queridos, como nós precisamos sermos homens que façam diferença no lugar onde nós vivemos. E o texto aqui, o que é que o texto nos ensina? Esse texto fala de 3 homens, não esse texto que nós lemos, mas essa terceira carta de João. Esse texto fala primeiro de Gaio, presbítero Gaio. No Novo Testamento cita 3 Gaios, e nós não sabemos de fato que Gaio é esse, qual dos 3 João se refere. Mas diz que era um presbítero, um homem que tinha uma responsabilidade de pastoreio, provavelmente em Éfeso, não sei, alguns comentários diferentes, distintos, mas ele tinha responsabilidade para com uma igreja. Era um homem que tinha coragem de assumir responsabilidades com aquilo que Deus queria que ele fizesse. Esse homem, Gaio, Paulo vai dizer para ele: eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Um homem corajoso para seguir a verdade. Ser íntegro, ser honesto, ser verdadeiro, conhecer a verdade, pagar o preço de viver a verdade. São exemplos que nós precisamos aprender com Gaio. Tem mais aqui, a gente olha no versículo 2, a força espiritual dele, tanto é que a oração de João para Gaio eu espero que você esteja tão forte fisicamente, como você é forte espiritualmente. O meu desejo de João aqui é que a sua saúde seja extraordinária, o quanto você tem uma fé saudável. Homens que assumem um compromisso de investir na sua espiritualidade, na sua vida com Deus. Versículo 3, aliás, já falei sobre a verdade. Versículo 5, João vai falar aqui de Gaio como um homem amoroso, um homem comprometido com missões, um homem generoso. E João agradece e destaca essa virtude de Gaio, que abençoava os missionários itinerantes que passavam por ali. Ele diz: olha, você cuida deles e você dá condições para eles prosseguirem a viagem. Homem extremamente cuidadoso para com outros que também serviam ao Senhor. Versículo 6, um grande amigo. João escreve para ele e diz: que amizade, a sua amizade afetuosa. Eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade afetuosa. Um homem afetuoso, um homem que é amigo, um homem que se relaciona com outros de forma saudável, sem medo algum, sem insegurança alguma. Não precisava ser um homem rude, bruto, não, ele podia ter amigos. E como é importante, queridos, que os homens desenvolvam amizades, especialmente que a gente tenha muito amigo de fé, não como Roberto Carlos canta, né? Amigo de fé, camarada, né? Mais do que isso, homens que resolvem
caminhar juntos na fé em Cristo Jesus. E o texto depois, João vai falar sobre Diótrefes, que era outro homem que ele cita, mas um homem que era membro da igreja, mas um homem que gostava de divisão, gostava de aparecer, um homem que não recebia ninguém, fazia oposição a outros. É igreja, mas que a gente não encontre muitos Diótrefes no nosso meio. E depois nós temos aqui Demétrio. Demétrio é outro homem que tem bom testemunho. E João deixa muito claro de que os homens bons, os homens crentes, estão em muito maior número do que aqueles que dizem crentes, mas que promovem aquilo que não é bom. Queridos, como nós precisamos de homens nos dias de hoje. Como nós precisamos de homens fortes e corajosos. Como nós precisamos hoje de homens que tenham valores morais, valores de caráter bem firmados. Homens cuja palavra dada é palavra cumprida. Homens que não se furtam a responsabilidade de cuidar bem da sua casa, de amar a esposa, mais do que ama a si mesmo. Homens que não são egoístas. Homens que se for necessário, ele vai dar a sua vida para defender a esposa. Interessante que a Bíblia não diz para a mulher morrer no lugar da esposa, mas diz que o homem tem que morrer no lugar da mulher. E aí as mulheres ainda reclamam: você não precisa morrer. Se vocês forem assaltados, você pode deixar seu marido na frente de boa, você vai ser bíblica. Porque quem tem que morrer pela família e pela esposa é o homem. É a função do homem de defender. Eu vi uma história esses dias atrás, de uma mulher que não é da igreja, uma mulher conhecida, que ela era casada com um homem que tinha medo de fantasma. E aí, se ele precisava ir no quintal à noite, ele só ia se a mulher fosse com ele. Não dá. Queridos, a gente tem que encarar a realidade daquilo que Deus deseja de nós. Sermos homens de valor, homens de coragem, homens de fé, homens que são bons amigos, homens que são bons pais, homens que são esposos extraordinários, que as mulheres virem umas para as outras e dizem: olha, meu marido é nota 10. Aliás, 10 é muito, né? Vamos dar um 8, já está bom. Senão vai dar muita inveja aí nas outras, né? E não vai dar muito certo. Tá bom, 7, 8, já nota boa. Mas homens queridos que façam diferença. Homens dessa igreja que tornem referência para esses meninos aqui. Esses meninos precisam ver, ouvir homens que ensinam lá embaixo. Eu tenho falado disso aqui, há muitos anos. Nós não queremos que só mulheres ensinem as crianças. Eles não podem ter como referência apenas mulheres. Só mulher que ensina a Bíblia para a criança. Está errado. Muito. Os nossos filhos precisam ouvir a palavra de Deus com uma voz masculina de autoridade. E não filhos que veem os pais apenas transferindo a responsabilidade espiritual para a mãe. Não, isso aí você cuida. Isso aí é você. Ora com seu filho. Não tem tempo para isso não. Lê a Bíblia com seu filho. Não, lê, eu não gosto disso, não tem paciência. Você vai colher o quê? O nosso desejo, queridos, é que os homens dessa igreja, eu e você, nós,
sejamos homens que façam diferença nessa cidade, nesse país. Não na perspectiva de sermos melhores do que quem quer que seja, de forma alguma. Nem em comparação com outros homens e muito menos em comparação com mulheres. Homem é homem, mulher é mulher. Cada um no seu quadrado, cada um do seu jeito, fazendo aquilo pelo qual foi formado e criado. Mas que nós, como homens, nós possamos ser reconhecidos como homens de Deus. E o que nós estamos fazendo? Esse ano nós estamos dando uma atenção muito especial para isso. Começo do ano nós tivemos o nosso acampamento, só macho. A nossa intenção é que todo ano, começo do ano, fevereiro, março, a gente tem acampamento só para os homens. Os homens precisam entender que eles precisam investir na sua caminhada com Jesus. Precisam de tempo para parar, para ouvir, para aprender, para crescer na fé. E no ano que vem a nossa intenção é todo ano nós temos esse acampamento. Segundo projeto, especificamente para os homens, é o Cada Homem um Guerreiro. O que é isso? É o nome de um livro, ou de uma série de livros, na verdade 3 livros, para discipulado de homens. Para a gente aprender uns com os outros a sermos homens segundo a vontade de Deus. Essa semana, se Deus quiser, nós vamos começar a ter o primeiro encontro na quarta-feira. Depois nós vamos ter segunda, terça e quarta, mas essa semana apenas na quarta-feira. E nós vamos começar, a princípio, com 5 grupos de homens que estiveram no acampamento, participaram lá do Só Macho e se dispuseram a participar de um processo de discipulado. E nós teremos também a participação com a intenção de aplicar esse ministério aqui em Botucatu, que é os legendários. Eu não sei quantos já ouviram falar ou não, mas é um ministério de impacto para trabalhar com homens. Um ministério de impacto para levar homens ao encontro de Jesus e para servirem a Jesus de forma corajosa, de forma ousada, de forma que haja grande diferença nas nossas vidas em relação ao nosso relacionamento com outros. Sermos homens que honram o nome do Senhor. São 3 projetos, queridos, que nós queremos trabalhar na construção, não é nem na construção, mas na formação ou no fortalecimento de uma hombridade, de uma dignidade e não de uma fragilização do ser masculino, mas de um fortalecimento da nossa fé, da minha e da sua, da nossa fé, como homens e homens de Deus. Eu quero mulheres de Deus aqui, claro que eu quero, graças a Deus que nós temos aos montes aqui, graças a Deus por isso. Mas eu quero cada vez mais homens, seriamente comprometidos com Deus e com a sua palavra. Comprometidos com a igreja do Senhor Jesus. Com essa igreja, mas não necessariamente só com essa, com a igreja do Senhor Jesus. Mas se você está aqui, é comprometimento com essa igreja. Para quem é membro de outra igreja, com a sua igreja, claro. Mas homens comprometidos com a igreja. Homens que tenham a sua identidade forjada pela palavra de Deus. Para que Deus, de fato, trabalhe na vida dos meninos que são solteiros, dos adolescentes, dos meninos que são casados, sem filhos, dos homens que já são casados, que têm filhos, daqueles que já passou a fase dos filhos e que estão vivendo aí a fase dos netos. Não importa. O que nós precisamos é de homens de Deus. Eu escolhi para mim um texto lá em Samuel, quando Jonatas está à procura das mulas do seu pai,
E ele procura num lugar, procura para alguém dizendo: vocês viram as mulas do rei Saul? Ele diz: não, eu não vi, mas nessa cidade mora um homem de Deus. Tudo que ele fala, cumpre. Tudo que ele fala, cumpre. Tudo que ele faz é aprovado por Deus. Se você encontrar esse homem de Deus, ele vai resolver o seu problema. Eu não estou atrás de homens para resolver problema, mas eu estou atrás de homens que sejam reconhecidos como homens de Deus. Adolescentes, meninos de ouro, universitários, que lá na escola vocês sejam conhecidos. Aquele ali é o crente. E até talvez vão zoar. Zoaram de mim minha vida toda. Me chamavam, colocavam nomes em mim que não dá para repetir aqui, porque eu era crente, eu não saía com as meninas, não transava com as meninas. Talvez até você passe por determinados constrangimentos, mas que as pessoas saibam que você é um homem de Deus. Nos negócios, os profissionais, que as pessoas façam negócios com vocês e falem: não, eu faço negócio com esse homem porque eu sei que ele é um homem sério, ele é um homem de Deus, é um homem cumpridor da sua palavra, é íntegro. Se ele falou que custa tanto, é porque custa tanto. Se ele falou que é desse jeito, é porque é desse jeito. Se ele falou que está bom, é porque está bom. Eu posso confiar nele, porque ele é um homem de Deus, ele é um homem crente. E assim, queridos, com cada um de nós, que nós sejamos formados como homens em Cristo Jesus. Que a nossa maior identidade seja a identidade daquilo que Paulo escreve em Gálatas capítulo 4. Quando ele diz: ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido ou formado em vocês. Até que Cristo seja formado em mim, seja formado em vocês. Que seja assim, queridos. A minha intenção não é simplesmente falar de uma questão cultural que a gente vive hoje, mas a gente precisa estar atento a isso. Os nossos filhos ou os filhos de vocês estão na escola, é isso que eles estão vendo, é isso que eles estão aprendendo. E você e nós precisamos ser uma contra-resposta àquilo que eles aprendem. Mas nós precisamos saber o que eles estão aprendendo, para a gente poder ensinar a andar sempre nos caminhos do Senhor. Amém?